Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, você está assistindo ao Visual. Um programa acessível da TV Brasil. Participe, comenta lá no nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Um relatório divulgado pela ONU mostra que o número de casos de pessoas infectadas pelo vírus HIV, que causa AIDS, diminuiu no mundo. Além disso, a meta de tratamento da doença foi alcançada. O objetivo agora é que em 15 anos a epidemia de AIDS esteja controlada. Mas aqui no Brasil o cenário é outro. O registro de novos casos aumentou. E a falta de prevenção dos jovens é um dos principais motivos. Nos últimos 15 anos, o número de novos registros da doença caiu 35,5%. Atualmente, 36 milhões e 900 mil pessoas em todo o mundo estão contaminadas pelo vírus HIV, o causador da AIDS. 15 milhões desses pacientes são acompanhados por médicos regularmente e tomam um coquetel de medicamentos que inibe o aparecimento das chamadas doenças oportunistas, que podem levar à morte. Segundo as Nações Unidas, ainda é necessário avançar, mas o número de pacientes com AIDS que recebem tratamento está dentro das metas do milênio, traçadas pela ONU. No Brasil, ao contrário da média mundial, o número de pessoas contaminadas pelo HIV aumentou. Em 2000, foram registrados 29.050 novos casos da doença. No ano passado, foram 31.057. Segundo a ONU, isso aconteceu porque o combate à AIDS no país começou muito cedo. E uma nova geração que não conheceu a epidemia não está se cuidando e acaba se contaminando com o vírus. Este foi o caso desse jovem de 18 anos. Ele foi contaminado em uma relação sexual. A doença foi diagnosticada no mês passado. A mãe, que não quis se identificar, acompanha o tratamento do filho. Pra gente é complicado, né, aceitar essa situação. Um menino de 18 anos chegar a esse ponto. Tô com ele já no hospital esses dias todos e daqui pra frente ele vai precisar de mim. Se tomar o remédio de acordo com a recomendação do médico, no horário certo e na dose certa e fazer o acompanhamento direitinho, essa pessoa vai ter uma vida muito longa, de décadas. E com uma vantagem, diminui muito a probabilidade de transmitir o vírus. Em relação ao tratamento dos pacientes, o Brasil é apontado como um destaque positivo na pesquisa da ONU. Um dos motivos é a produção no país de antirretrovirais genéricos, que ajudaram a reduzir em 90% o preço dos medicamentos que combatem a AIDS. O relatório das Nações Unidas também traçou metas para o futuro. O objetivo é tratar 90% dos pacientes com AIDS no mundo até 2020 e controlar a epidemia da doença em 2030. Para alcançar esta meta, uma palavra é fundamental: prevenção. A AIDS não é uma doença só de homossexual. A AIDS é uma doença de todos. Todos que têm um comportamento de risco. O que é esse comportamento? Multiplicidade de parceiros e não usar preservativo. É claro que todos os atletas brasileiros que conquistam medalha no Pan-Americano merecem a nossa admiração, nosso respeito. Por quê? É muito difícil o esporte amador, né? A gente vê os atletas no pódio, ganhando medalha, toda essa festa, todo esse glamour do Pan-Americano, mas muitos não imaginam como é que é a rotina e como é que é a história desses atletas. Por isso que a gente precisa, sempre que tiver oportunidade, dar parabéns e ter muito respeito a esses atletas. É uma vida de muito sacrifício, eles deixam de fazer muitas coisas, os jovens perdem esses anos da juventude abrindo mão e se dedicando ao esporte. Então, a visibilidade é muito grande em relação à conquista, à medalha, mas ninguém imagina como é difícil a vida de um atleta, principalmente um atleta de alto rendimento, um atleta que chega no Pan-Americano. Então, todos merecem o nosso respeito, a nossa admiração. Agora, dois atletas estão se destacando e merecem aqui um comentário especial. Primeiro, um baiano de 21 anos que chegou no Pan-Americano do Canadá já como campeão mundial da canoagem, o Isaquias Queiroz, e conquistou 2 medalhas. O Isaquias foi campeão nos 1.000 metros individual, medalha de ouro. Logo em seguida, ao lado do Erlon, ganhou a medalha de prata no duplo, né, na disputa na canoagem dupla.
um esporte que não é tão popular no Brasil, um esporte que não atrai muitos patrocinadores no Brasil, e a gente consegue um jovem de 21 anos ganhando 2 medalhas na canoagem. Merece destaque. E é claro, o outro destaque é para Flávia Saraiva, a nossa Flavinha, a brasileira que está encantando a Vila Pan-Americana. A Flávia Saraiva foi medalha de bronze na ginástica, no bronze individual. Ela tem 1,33 m, tem 15 anos, né? A Flávia, quando aparece na imagem com aquele bichinho de pelúcia, o mascote do Pan-Americano, parece uma criança com a bonequinha, né? E não deixa de ser uma criança, mas uma criança que leva o esporte muito a sério. Então a Flávia, ela já saiu do Brasil com status de mascote da delegação brasileira, pelo carisma, pela simpatia e principalmente pela segurança que a Flávia passa nas competições. Você olha para a Flávia, a imagem que pode te vir a cabeça, né? Uma menininha de 1,33 m, mas ela é a segurança em pessoa. Ela se garante no que ela faz e por isso ganhou a medalha de bronze. Agora, o interessante é que depois da medalha, depois da visibilidade internacional, a Flávia passou a ser a grande estrela da Vila Pan-Americana. Atletas do mundo inteiro estão reconhecendo esse talento brasileiro e a Flávia passou a ser o xodó desse Pan-Americano em Toronto. Então merece um destaque especial. Flávia Saraiva e o nosso querido Isaquias Queiroz. Os cartões estão entre as modalidades de crédito mais caras do país. Os juros chegam a 300% por ano. E não são apenas os consumidores que pagam caro pelos cartões, não. Basta uma falta de atenção para o cartão de crédito virar vilão das contas de muita gente. Sempre comprava e gastava até o limite mesmo, sempre. Já rasguei todos, não tem de loja nenhuma, só em dinheiro mesmo. O problema são os juros, se deixar acumular e virar uma bola de neve, né? Essa bola de neve é causada pelos altos juros. Quando o consumidor deixa de pagar a conta inteira, no mês seguinte, uma taxa de cerca de 12% é cobrada sobre o que não foi pago. Geralmente, quando alguém deixa de pagar o cartão e paga o mínimo, é porque já está numa situação de inadimplência. Além dos juros, o custo do cartão ainda leva em consideração várias outras tarifas. São autorizadas as seguintes taxas: anuidade para ter direito ao cartão do banco. Pode variar de cerca de R$ 20 até R$ 400 por ano, dependendo dos benefícios oferecidos. Emissão de segunda via, saque no cartão, pagamento de contas na função crédito e limite emergencial. Todas as taxas pagas diretamente pelo consumidor são definidas pelo banco emissor do cartão. O Banco Central, responsável por regular o setor, afirma que não pode intervir na definição desses juros e taxas e que eles são fruto de negociação entre o consumidor e o banco. As empresas afirmam que definem os juros de acordo com as estratégias de mercado e que as taxas praticadas estão dentro da lei. Em 2014, os brasileiros movimentaram só no cartão de crédito 625 bilhões de reais, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Com tantas transações, essa forma de pagamento correspondeu a quase 20% do consumo das famílias. Uma facilidade que também gera custos do outro lado do balcão. O aluguel da maquininha é fixo e varia de R$ 60 a R$ 120, dependendo da bandeira. Esse valor inclui a manutenção e custos de operação e é definido pelas prestadoras desse serviço. Já as taxas sobre a venda dependem de negociação entre o comerciante e as empresas e podem variar de 3% a 8%. Essa taxa é estipulada pelas bandeiras dos cartões. E sem contar que a gente consegue pagar os fornecedores com até 15 dias. E para receber esse valor, você espera 30 dias após a venda. Então tem que organizar uma planilha financeira para você não se perder. Mesmo com os altos custos de operação, o cartão tem participação fundamental nas vendas. O importante é não ter muitos cartões. Não precisa de muitos cartões, né? 1 ou 2 no máximo. Né? Dependendo do seu estilo de vida. Então, assim, se organizar e for controlado, vale a pena.
E olha só, uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio de Janeiro, convida o visitante a conhecer como era a cidade no princípio do século passado, pelo olhar de um estrangeiro. Em 1909, o francês Auguste Léon percorreu o Rio de Janeiro para fotografar a cidade em cores. Ainda não havia os famosos pontos turísticos, nem o bondinho do Pão de Açúcar, nem o Cristo Redentor no Corcovado. Do Morro do Sumaré, Léon fez esta imagem da Lagoa Rodrigo de Freitas. Os bairros da Glória e Santa Teresa também estão entre os temas das 20 fotografias, que fazem parte do acervo do Museu Albert Kahn de Paris. A mostra faz parte da programação do Encontro Internacional de Fotografia do Rio de Janeiro, o Foto Rio. O evento está na 8ª edição e tem como tema os 450 anos da cidade. Nós temos uma cidade que não existe mais fisicamente, mas que está impregnada até hoje na malha urbana, na personalidade, no sentimento do Rio de Janeiro. Léon estava entre os fotógrafos que percorreram mais de 60 países para o projeto Arquivos do Planeta. As imagens coloridas eram feitas com uma técnica chamada autocromo, revolucionária na época. É um registro de cor diferente do que nós temos hoje, porque é uma cor mais suave, uma cor mais pastel. Então isso reforça o aspecto saudosista da imagem. Há locais onde a paisagem ainda guarda semelhanças com as fotos de Auguste Léon. É o caso da Rua Paissandu, no Flamengo, ou os portões do Palácio do Catete. E o Pão de Açúcar, visto da Glória. O Catete também é bem diferente. E, em contraponto, tem Santa Teresa, que não mudou quase nada. Hoje é outra cidade. A gente vê as fotos aqui e fica, nossa, onde é que a gente está? E o Visual termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia. Tchau para você.